Amém? Saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Parece que vocês estão cansados. É o horário de verão. Primeiro culto com horário de verão. Era para você estar ali super animados, não é verdade? Olha para o irmão mais lindo que está aí do seu lado. Segura na mão dele. Ele é a imagem e semelhança do Senhor. Ele é um irmão lindo. Imagine, olha a perfeição de Deus. Fala assim: meu querido, é bom estar aqui com você. Como é bom. Você já deu um sorriso para ele, agora olha para mim aqui, em nome de Jesus. Hoje na Escola Bíblica Dominical, quem não veio deixou de ganhar. Nós aprendemos uma lição muito linda e muito importante acerca do verdadeiro Evangelho. Porque cada lugar que você vai, você escuta muitas coisas diferentes, né? E o Peter hoje trouxe algo para nós, para permanecermos realmente na verdade, no verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho é esse aqui, ó, da palavra do Senhor. O que não estiver contido aqui dentro, seja para maldição, como a própria palavra assim diz. E aí, quem estava aqui na Escola Bíblica Dominical de hoje aprendeu o que é certo e o que é errado. E hoje nós somos de maiores. Cada um já tem entendimento, né, Cícero? Do que é certo e do que é errado. Nós sabemos o que nós podemos fazer e também sabemos o que não podemos fazer. E aí eu te pergunto, por que então que preferimos fazer o que é errado? Sabemos que se uma pessoa rouba ou furta, ele comete esse crime, se ele for pego pela polícia, ele vai fazer o quê? Vai ser preso. Por que a pessoa prefere roubar, correr um risco de ser preso, a trabalhar e ter uma vida digna? Por que nós, ao invés de falarmos a verdade, andarmos na verdade, ministrarmos a verdade, vivendo essa verdade, por que nós preferimos viver uma vida totalmente deturpada, uma vida contrária ao que a palavra de Deus verdadeiramente diz? Por que preferimos fazer as coisas erradas? Ou por que erramos tanto? Porque preferimos ir pelo caminho mais difícil. Essas são algumas questões que nós, no nosso caminhar e na leitura, na intimidade com Deus, vamos entendendo, ou tentando entender. Senhor, por que o mundo caminha tanto para o mal? Por que o ser humano, a tendência dele é fazer o que é errado? É dar trabalho. Ou um bichinho difícil. Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 22. Vamos estar lendo o versículo 29. Pode ficar sentado mesmo, com a reverência no coração. Por que erramos? Ou por que preferimos andar pelos caminhos mais difíceis, ao invés de andarmos pelo que é certo, por fazermos as coisas corretas, ou deixarmos de sofrer? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O próprio Senhor responde a uma pergunta dos fariseus, dos doutores da lei, das pessoas que estavam ali naquele tempo, mas andava de uma forma errante, contrária acerca do que o nosso Senhor estava falando, o nosso Senhor estava orientando. E aí os fariseus estavam questionando acerca da ressurreição. E Jesus claramente falou: olha, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. Porque se vocês conhecessem as Escrituras, vocês não errariam tanto. Ou até mesmo coisas de fácil entendimento, vocês não estariam me perguntando. Vocês estariam praticando. E aí vem uma pergunta para nós. Já estamos muito tempo juntos. Já estudamos a palavra um pouquinho. Eu creio que eu devo saber 1% daquilo que está escrito na palavra. E olha, se for 1% é muito.
Nós que dizemos ser conhecedores da palavra, nós que falamos ser doutores da lei, ministros do evangelho, teólogos, até mesmo filósofos, batemos o nosso peito e falamos que nós conhecemos a palavra, conhecemos a Deus. Por que nós erramos tanto ainda? Eu vejo doutores da lei caindo naquilo que ele ensinava. Eu vejo professores ensinando, não faça, e no outro dia caindo no erro. O que eles temiam sobreveio até eles. O que eles ensinavam foi a própria sepultura que cavou, a qual eles vieram cair. Ou seja, nós batemos no peito, falamos que conhecemos a Deus, que estamos dentro da igreja, que estamos servindo ao Senhor, mas nós erramos todas as vezes. É incrível e chega ao ponto até de ser absurdo como os crentes de hoje tratam a palavra de Deus. Trata não, destrata a palavra de Deus. Porque se ao menos tratasse com temor, iria ler mais, iria praticar mais, seria totalmente uma pessoa totalmente diferente do que nós conseguimos ver por aí. Hoje eu vejo pessoas sem interesse nenhum de conhecer a fundo a palavra de Deus. Você fala, vamos fazer um programa de leitura, para quê? Todo domingo eu estou no culto e todo domingo tem uma palavra, todo domingo é lido alguns versículos. Tem pregadores que colocam 5, 6, 7, 30 versículos. Todo domingo eu leio a palavra, para que eu vou ler durante a semana? Errais por não conhecer a palavra de Deus e nem o poder. Ou seja, nada nós fazemos para conhecermos mais ao Senhor, nos aprofundarmos mais na palavra, na presença. E quando aprendemos, não fazemos nada para colocar em prática. Foi o que foi falado hoje de manhã. Muito conhecimento e nenhuma prática é tempo perdido. Porque o próprio Senhor falou, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. O apóstolo Paulo falou, olha, aquele que lê e não pratica é semelhante a um homem que vai até o espelho, contempla a sua face e quando se afasta já esquece de quem era. O Senhor fala, se vocês ouvirem as minhas palavras e praticar, são duas coisas que têm que andar juntas. Não basta apenas ter o conhecimento e nada fazer. Tem que ter o conhecimento e colocar em prática aquilo que aprendeu. Estamos vivendo um momento de acomodação por parte dos crentes. O comodismo, a indisposição de fazer algo, ou até mesmo de ser algo no Senhor. Porque não basta, queridos, andar com a Bíblia, andar com a gravata, gritar um aleluia, se isso aqui não for verdade dentro de você. Se essa verdade não estiver sendo reflexo daquilo que você realmente é no Senhor. Então muitos não querem mesmo ser nada no Senhor. E o grande desafio da igreja do século 21 é esse. É colocar em prática o que está escrito na palavra. E para nós é triste falarmos isso. Porque o que tem de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem conhecedoras da palavra, dando um mau testemunho, olha, se é por conhecer a palavra, vou te dar uma péssima notícia. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa, e eu vou até melhor, ele conhece Deus. Conhece, ele crê e que estremece. Tanto é que o Senhor foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Por Satanás. E Satanás usou o quê? E Jesus combateu ele com o quê? Com a palavra. E aí nós estamos acomodados, não lemos, não meditamos, não oramos, não buscamos ao Senhor. Estamos passando vergonha aí fora. Não que somos melhores do que ninguém, mas quando nos é questionado acerca da nossa fé, nós nem sabemos quem é o Senhor, porque nós não lemos, nós não conhecemos ao Senhor de ver com os olhos, e sim somente de ouvir. Ah, pastor, quando eu venho na igreja eu escuto, mas está praticando? Vez nunca. Mas eu quase, pastor, quase que eu pratiquei hoje. E aí quando nós deixamos penetrar esses pensamentos, e esse pensamento cai no nosso coração, vem uma dúvida tremenda. Será que eu realmente sou filho?
ou sou bastardo? Porque o filho, quando escuta a orientação do pai, ele corre em obedecer. Ele se prontifica. Ele escuta a instrução do pai e ele faz conforme tudo aquilo que lhe foi falado, que lhe foi ordenado. O bastardo não. Você pode falar, você pode orientar, você pode bater, você pode prender, você pode matar um trem. O bastardo, ele já tem a tendência de não obedecer. Aí a dúvida, será que realmente eu fui gerado? Ou eu fui adotado? E é o outro mal que tem na igreja. Não tem mais pessoas que são geradas pelo Espírito. São pessoas que vieram adotadas. Ah, pastor, vim na minha igreja lá o pastor roubava, o pastor matava, o pastor fumava. Eu aprendi que o crente pode todas as coisas. Eu aprendi que o crente pode ir para um hotel. Eu aprendi que o crente pode beber. Eu aprendi que o crente ainda pode continuar fazendo todas essas coisas erradas. Eu falei, realmente o crente pode fazer isso tudo. Ele só não pode uma coisa: desse jeito ir para o céu. Aí a pessoa vem cheia de trauma, cheia de milindres, cheia de convicções, fora do contexto bíblico, mas não tem um pingo de senso de querer uma transformação de vida. Continua errando na sua forma de viver. E aí vai dar tudo errado. As portas vão se fechar. A vida dela vai ser uma miséria. Vai culpar quem? Primeiro a igreja. Ah, eu estava na igreja. A igreja não fez nada por mim. Depois vai culpar o pastor, porque o pastor foi negligente e não cuidou da ovelha. Sempre sobra para o pastor. E aí depois vai para Deus. Deus nunca existiu. Mas como é que você diz que é filho, diz que foi gerado por Deus, mas não anda em conformidade com a palavra? Outra coisa que eu vou te decepcionar: Deus não tem compromisso com você. Ele tem compromisso em cumprir a palavra dele. Agora, se você tiver compromisso com a palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus vai estar compromissado com você também. Porque Deus, ele não dá ao culpado a inocência. Ele não. O culpado é culpado. O inocente, ele é inocente. Permitimos raliar o evangelho em nossos dias. Alguns erros comuns e até mesmo bobos têm sido frequentemente pregados em nosso meio. E não somente erro, mas a falta de um testemunho verdadeiro nos nossos dias. Hoje, irmãos, isso é triste. De você saber que uma pessoa é crente, antes fica com a boca fechada. Se for para sair fazendo coisas mal feitas, ou dando prejuízo ao evangelho, fique com a boca fechada. Porque nós raliamos tanto o evangelho que chegamos ao ponto de falar que Deus, ele não vai cobrar. Todo mundo vai prestar conta. Se você acertou, galardão. Se você errou, vai ter a sua consequência. Você vai ser penalizado. Lembra? Erreis por não conhecer. Se conhecêssemos, andaríamos de uma forma digna. E a manifestação da glória de Deus seria visível a todos aí fora. E principalmente para nós. Não precisaríamos falar ou carregar a Bíblia, ou falar que somos cristãos ou não, porque isso seria reflexo na nossa face. A glória do Senhor iria te denunciar, iria falar que você realmente é um discípulo do Senhor, porque a sua forma de andar, a sua forma de falar, o seu jeito de conduzir qualquer situação seria visível a todos que estiverem ali ao seu redor. E essa noite, queridos, eu quero falar de 4 erros graves que estragam a imagem do Evangelho. Lógico, tem muitos, mas eu quero frisar 4. Porque se eu e você mudarmos nisso aqui, eu garanto que você vai ser um crente melhor. Você vai começar a dar testemunho. Um dia desse, teve uma pessoa que falou assim: ah, tu é de qual igreja? Eu sou lá do Clamor pela Presença. Quem é teu pastor? Pastor Tom. E aí eu fiquei sabendo, eu cheguei para ele, eu falei: meu querido, não fale que eu sou seu pastor. Ele: por quê? Porque eu não te ensino a fazer essas mazelas aí fora. Não fale que eu sou seu pastor, porque eu não te ensino isso. Agora, aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é de boa forma, se você estiver fazendo, beleza. Aí você pode falar: não, na minha igreja lá eu erro, mas a minha igreja ensina a eu fazer as coisas certas. Então, o primeiro erro, né, é continuar vivendo ou pregando de uma forma contrária à palavra, mesmo sabendo que não está certo. Isso é o que está mais comum nos nossos dias.
pessoas sobem nos púlpitos e começam a arrotar uma falsa santidade, começam a falar aquilo que não está escrito na palavra, começam a prometer coisas que Jesus não prometeu, começam a falar coisas que o Senhor não falou e começa a demonstrar algo que não está vivendo. O primeiro erro é esse, é nós estarmos vivendo não em conformidade com a palavra, mas de uma forma contrária, e ainda falar que somos cristãos conhecedores de Deus. Salvo engano, o Evangelho para mim ele é simples, ele é claro, ele é verdadeiro. O Senhor de forma nenhuma colocou labirintos no meio do caminho para que você fosse pego de surpresa. Muito pelo contrário, ele é muito claro no que ele fala. Agora nós também não podemos pregar o que a palavra não diz. Nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho, porque se nós falarmos o contrário, nós estaremos encaixando no falso Evangelho. Seremos mentirosos, seremos lobos no meio da igreja. O falso Evangelho é aquele que consiste em pregar o reino dessa terra. É aquele que quando você entra em qualquer igreja, o cara fala assim: você nasceu para vencer. Você não pode mais ficar doente. Você não pode ter nenhum tipo de enfermidade. Você tem que reinar. Deus te chamou para você estar num pedestal. Deus te chamou para você ser grande. Não, Deus te chamou para você ser pequeno. O falso evangelho, ele visa os bens materiais somente. A pessoa usa da palavra de Deus primeiro, para benefício próprio. Ou seja, eu vou abrir uma igreja grande. Através dessa igreja eu vou pregar a prosperidade. E aí eu vou colocar na minha pregação: quanto mais você der, mais você vai receber. Então se você der mais, eu vou ganhar mais. E falo que você vai receber mais também. O falso evangelho, ele frisa tudo isso: as riquezas, a prosperidade, as coisas boas deste mundo. Isso é um falso evangelho. Mas se nós não mudarmos a nossa forma de ministrar, nós estaremos dando o primeiro passo para manchar o Evangelho do Senhor Jesus. Aí você fala para mim: poxa pastor, mas quer dizer que então que eu não posso ter as coisas? Eu não disse isso. Eu disse que a palavra, ela é bem clara: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas, essas coisas que são passageiras, essas coisas que o ladrão rouba, que a traça e a ferrugem corrói, essas coisas que são passageiras, o Senhor vai acrescentar. Agora, quando nós buscamos em primeiro lugar as riquezas, estamos vivendo um falso evangelho. O Senhor, ele é suficientemente tremendo, ele é poderoso para abençoar. Isso é fato. Mas ele sonda os nossos corações. Mas para essas bênçãos você não precisa do Senhor. Cria vergonha, levanta, se profissionaliza, vai trabalhar e conquista. Eu decidi viver uma vida no Senhor, mesmo não tendo nada. Mas eu posso falar que eu possuo tudo. Eu possuo o Senhor. Eu posso falar que toda noite eu deito minha cabeça no travesseiro tranquilo e falo: Senhor, hoje eu errei, mas eu creio que a tua palavra foi ministrada. O falso evangelho visa ir de encontro aos interesses das pessoas. Olha, irmãos, vamos ser sinceros. Quem não queria vir para uma igreja e eu desse uma convicção para você que sua vida seria melhorada, e para melhor? Olha, vem para a minha igreja que você vai ser rico. Irmão, quem não queria? Eu queria. Eu sou ser humano. É uma necessidade nossa. É um egoísmo nosso. E uma pessoa ainda me faz uma proposta: poxa, eu vou buscar Deus e vou ser rico. Quem não quer? Não é errado ser rico. O erro está em colocar o amor nas riquezas. O falso evangelho não incentiva o ensino das sagradas escrituras. Porque se eu ensinar a vocês o que é certo, eu não posso mentir nunca mais. Verdade ou mentira? Se eu ensinar a vocês a forma certa, o que é certo, os seus deveres, as suas obrigações, eu não posso incitar vocês a fazer coisa errada. Por isso que as igrejas de hoje, que ensinam o falso evangelho, de forma nenhuma usam a Bíblia. E se a usam, usam versículos isolados, fora de todo um contexto, a fim de trazer benefício próprio.
Seja para a igreja, seja para o pastor. E quem vai ser usado? Você. Eu falo que o crente é a pessoa mais inteligente da face da terra, porque tem um manual da vida. E ao mesmo tempo se torna a pessoa mais burra, porque não lê. Porque se você lesse o manual, você não seria enganado. Se você lesse o manual, você erraria menos. E se você praticasse, você ia ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizesse, ou ia fazer. Então o falso evangelho, ele não ensina a escritura, mas ele te convence para um benefício próprio e usa os seus desejos, usa o seu interesse, usa aquilo que te chama a atenção. Esse é o falso evangelho. E a consequência de nós ministrarmos um falso evangelho vai ser criado, vai ser gerado em nosso meio falsos crentes, crentes insubmissos, crentes rebeldes, crentes marginalizados, crentes que vão viver à margem daquilo que Deus tem para nós, daquilo que o olho não viu, daquilo que o ouvido não ouviu, daquilo que não chegou no coração do homem. São as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Mas quando nós estamos envolvidos no falso evangelho, nós vamos estar à margem da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós estaremos vivendo à margem, seremos crentes marginalizados. E no final disso tudo, ainda teremos a cara de pau de colocar a culpa em alguém. Vamos colocar a culpa em Deus, porque Ele não cumpriu o que está escrito, não, Ele cumpriu. Nós que não lemos o que estava escrito. Amém ou não amém? Amém. O segundo erro, esses irmãos é o que mais tem: tentar resolver tudo sozinho. A pessoa que não anda nos caminhos certos, ela tem medo. E o primeiro medo é de mostrar quem ela é, de mostrar a sua fraqueza. Aí a pessoa esquece que na igreja nós somos uma família, que eu posso contar com vocês. Que ao mesmo tempo vocês podem contar comigo ou podem contar com qualquer um dos irmãos. Mas nós caímos no erro e viramos egocêntricos. A Bíblia diz: maldito é o homem que faz do seu braço a sua fortaleza, né, que confia em si mesmo. E nós esquecemos dessa parte. Falamos que somos todo-poderoso, que somos autossuficientes. Aí entramos no individualismo. Eu não preciso de ninguém. Até hoje eu me virei sozinho, eu resolvo sozinho, eu não preciso ouvir ninguém, nada. Aí chega lá fora, fala de corpo, fala de unidade, fala de crescimento, fala da renúncia, nega-se a si mesmo, mas não vive. Mancha o evangelho. Quando trilhamos o caminho da autossuficiência, é quando caminhamos pelo caminho da ignorância. E nós temos o mau hábito de falar que as pessoas ignorantes são as pessoas burras, e não são. Às vezes a pessoa não é burra, ela não tem o conhecimento de certa situação. As pessoas ignorantes são aquelas que têm olhos, mas não querem ver, têm ouvidos, mas não querem ouvir. As pessoas ignorantes são aquelas que se acham que já sabem tudo. Você chega para ela para ensinar, ou seja, até algo simples, ou dar um conselho, dar uma orientação, ele já pisa em você. E é crente. Não sei aonde, mas diz que é. A pessoa acha que já sabe tudo. Ignorante é todo aquele que acha que o seu conhecimento já é suficiente. Olha, não precisa aprender mais não. Eu li 10 folhas da Bíblia ali, já tá bom demais, já sou autodidata. Já sei quem é Deus, já conheço Ele, eu já não preciso saber de nada, tudo nessa vida eu já fiz um pouco. Ou seja, eu já sei de tudo e meu conhecimento já é suficiente. O ignorante é todo aquele que ignora a lei de Deus. Para que eu vou ler, pastor? Um livro que já tem mais de 2.000 anos. Você acha que esse livro ainda vai valer nos dias de hoje? Esse livro é bem ultrapassado. Hoje nós temos a modernidade, temos várias literaturas, temos grandes filósofos, grandes pensadores.
O ignorante é todo aquele que age por impulso. Aparece uma situação, ele não para, ele não pensa, ele não analisa, mas ele age. Em vez de parar, orar, Senhor, o que eu faço nessa hora? Às vezes o desespero bate, é verdade. Quinta-feira, a irmã Verônica me ligou, aí ela falou assim, pastor, eu tenho que ir lá no hospital. Minha avó está lá e o pessoal disse que piorou. Eu falei, Verônica, ela está no melhor lugar que ela pode estar hoje, que é no hospital. Tem todo um aparato, tem médico lá, tem enfermeiro, e já tem 2 pessoas acompanhando, não é? Você vai lá fazer o quê? Eu mostrei para ela que o lugar dela é em casa orando e descansando, porque amanhã nós não sabemos o dia de amanhã. E se ela descansasse, ela poderia agir. O que ela fez? Entendi, pastor. Eu vou ficar em casa, vou descansar. A situação, ela vem. Agora, se nós agirmos por impulso, seremos ignorantes. O ignorante é aquele que está descrito em Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Se nós não entendermos que somos um corpo e que eu não sou super-homem, que eu não vou conseguir resolver tudo só, eu vou até tentar, mas eu vou fazer feio. Eu vou acabar manchando o Evangelho do Senhor Jesus. Então não seja ignorante. Não tente resolver tudo sozinho. Você tem irmãos que Deus colocou do seu lado para te ajudar. Chame. Ligue. A tecnologia está aí, tem o WhatsApp, e às vezes com todos esses recursos estamos distantes. Somos ignorantes. Porque se nós não conseguirmos ver o nosso irmão como superiores a nós mesmos, ao ponto de ver nele um escape, uma ajuda, somos ignorantes. Vamos quebrar a cara e vamos manchar o nome do Evangelho lá fora. Porque nós vamos pregar um Deus da unidade, sem estarmos vivendo a unidade. O terceiro erro: copiar os outros. Ao invés de se colocar aos pés do Senhor e deixar que Ele mesmo venha te dar estratégia, venha formar o seu caráter, venha fazer o que Ele quer. Esse dia eu assisti uma pregação e eu vi um cara que, ao ouvir, eu pensei que era o Marcos Feliciano pregando. A entonação, a voz, o jeito, tudo idêntico. O cara não tinha uma personalidade. Ele era a cópia do Marcos Feliciano. Em Efésios 5:1, a Bíblia diz que devemos ser imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. Mas Deus vai dar a cada um segundo aquilo que você buscar. Não que seja errado você olhar assim, poxa pastor, você é um homem de Deus. Eu posso fazer aquilo que você faz? Pode. É orar, é ler, é meditar, é jejuar. Pode, isso não é errado não. O negócio aqui é que falta originalidade no meio cristão. Lança uma modinha gospel, vocês vão entender. Lança uma modinha gospel. Aí vai um bando de crente. Vamos fazer porque deu certo lá. Acabamos esquecendo de perguntar a Deus se isso é certo ou errado. Quantas igrejas, queridos, hoje está seguindo uma direção, até mesmo certa. Aí uma outra igreja abre uma modinha gospel. Vamos fazer o baile funk cristão. E aí você fala, vou fazer também a luzinha. E nós vamos esquecer de atrair as pessoas através de Jesus. E aonde mora o perigo? É saber se aquele que você está imitando tem Deus como referência. Ou se o padrão exigido ali é um padrão bíblico para que as coisas viessem a acontecer. Não pode se lançar mais nada. Nós copiamos. As pregações, a gente vai na internet, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V e dá uma pregação pronta, passou, não precisa mais fazer nada. Esses dias eu estava até conversando com o Mateus,
nós pegamos uma revistinha, quem te lembra disso? E eu acho que era o tempo da homossexualidade, não sei, né? Que na linguagem do cara dava a entender que era massa, que era aceitável. Foi assim que nós tentamos implantar as revistinhas aqui, né? Também não vou condenar todas as revistas por causa de uma. Mas se nós não tivéssemos o discernimento e a atenção, nós iríamos estar ensinando algo para a igreja que era errado, como se fosse certo. Então tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que ter um máximo de cuidado. Será que a pessoa tem um padrão? Será que ela realmente tem Deus? Será que o estilo de vida, a procedência de vida dela condiz com o que a palavra diz? Se isso é verdade, se isso bate certinho, eu vou orar a Deus e ver se Ele permite fazer. Às vezes Deus deu a estratégia para aquela igreja, está dando certo. Não quer dizer que você vai fazer também. Então falta originalidade para o povo de Deus, falta identidade para cada um. Hoje nós somos cópias de quem? Seja original, queridos. Não seja apenas uma cópia de alguém. Quarto e último erro: continuar fazendo o que acha que é certo, ao invés de fazer o que é certo. Hoje muitos estão usando a Bíblia, estão colocando questões, estão usando uma pequena frase: foi Deus que me disse. Só que por nós não conhecermos, nos calamos. Porque quem vai questionar Deus? Ninguém? Se eu chego para vocês e falar assim: irmãos, Deus me disse isso, quem vai questionar Deus? Ninguém. Agora, se você é conhecedor da palavra, Deus, Ele só vai falar aquilo que está na palavra dele, porque Deus não vai mentir. Deus, Ele não tem sombra de variação, a Bíblia diz isso. Deus, Ele é claro no que fala. E aquilo que eu falo e digo assim: olha, Deus me disse isso, e estiver coerente com a palavra, de acordo com a nossa situação, é outra história. Só que nós preferimos continuar fazendo o que achamos o que é certo, do que fazermos o que realmente é certo. Um dia desse eu escutei uma pastora pregando e falou: olha, Deus me disse que não é mais para vocês comerem carne. Tá, qual lógica tem isso? Olha, Deus me disse que todos nós vamos ter que pular de bungee jump sem o bungee jump. Que lógica tem isso? Aí nós, por falta de conhecimento, ou até mesmo por preguiça de ler, fazemos tudo aquilo que ouvimos. E aí o Peter trouxe a situação dos bereanos. Eram pregada a palavra, os bereanos ouviam, chegavam em casa, eles iriam analisar, ver se era verdade o que eles estavam fazendo. Hoje criam-se modas, falam que é certo, mas nós não sabemos se é certo, porque nós temos preguiça de lermos a palavra e entendermos. Não só porque algo deu certo, que você está fazendo, que pode ser o certo, ou que pode ser de Deus. Você quer ver uma coisa interessante? Quantos políticos roubaram até hoje? Muitos. Quantos não foram pegos? Muitos. Para eles não deram certo? O que eles fizeram foi certo? Não, eles roubaram. Para eles é certo. Ah, tem muito dinheiro, eu vou tirar um pouquinho para mim. Para eles, mas é errado. Para eles deu certo, porque eles escaparam da justiça da terra. Mas um dia eles vão prestar conta. E aí? Então nem tudo que você está fazendo, que pode ter dado certo, seja o certo a fazer. Às vezes o seu certo pode ser errado para Deus. Nós temos que estar, queridos, alicerçados na palavra, porque senão eu vou formar alguns conceitos segundo o que eu acho que é certo, não segundo o que é certo. E aí eu posso cair, tropeçar e levar a igreja toda para o mal. E antes da sua opinião do que é certo e do que é errado, eu prefiro a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus, porque ela não varia.
Ela é sim, sim, não, não. E para concluir, vou chamar o povo aqui na frente. Eu quero dizer que nós temos a oportunidade de sermos um, de sermos pessoas transformadas, geradas, nascidas de novo pelo Senhor. Somos pessoas que temos a oportunidade de termos uma identidade no Senhor, de andarmos na maneira certa, fazendo o que é certo, de sermos totalmente dependentes do Senhor para a sua obra, mas preferimos fazer o errado. Se o pastor fala, gente, não converse no culto, nós chegamos e preferimos conversar no culto. Se o pastor chega e fala, gente, vigia no horário, o culto é raro, são apenas 2 horas ou 1h30 de culto, preferimos chegar atrasado. Para levar a bronca do pastor? Se o pastor fala, gente, cuidado com o WhatsApp, que vicia. Não, pastor, me domina, me controla. Que é isso? Nós falamos, sejam verdadeiros. Por que preferimos ser falsos? Por que nós preferimos não ouvirmos as orientações e fazermos as coisas erradas? Por falta de intimidade de Deus. Nós vamos pela cabeça dos outros. E nem tudo que um dia deu certo foi Deus que deu. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Nós temos, queridos, que voltar e termos a postura de um cristão. Nós temos que parar de manchar o Evangelho com as nossas crendices. Nós temos que parar de sermos ativistas, de sermos cristãos. Porque o que não procede disso não é de Deus. Deus é amor, é verdade. Mas Ele também é fogo consumidor. E nós estamos esquecendo disso. E como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Certo dia, um pai cansado de bater no seu filho, ele bolou uma estratégia. Ele pegou uma madeira, trabalhou essa madeira, pendurou essa madeira na parede. Ele falou, olha filho, eu não vou te bater mais, porque não está dando certo. Mas eu vou fazer algo diferente com você. Todas as vezes que você desobedecer, você teimar, eu vou colocar um prego na madeira. Não passou um mês, a tábua, ela ficou cheia de pregos. E o jovem, ao ver aquela madeira, ele ficou muito triste. E ele olhou para a madeira e falou assim, não acredito que eu faço isso tudo. Mas o pai dele, ouvindo, falou assim, olha filho, mas cada boa ação que você fizer, eu vou tirar um prego. Se você errar, eu vou colocar um prego. Se você fazer o que é certo, eu vou tirar um prego. E aí o menino animou com aquilo e começou a fazer o que é certo. E por pouco tempo ele olhou e falou assim, olha pai, não tem mais nem um prego. E o pai, mas as marcas ficaram. Às vezes você manchou tanto o Evangelho que as pessoas não acreditam mais em você por causa das marcas que você deixou. Mas essa noite eu quero convidar o Senhor para passar uma lixa nas nossas vidas, para tirar todas as marcas, para nos fazer voltarmos realmente à essência da adoração, ao primeiro amor. Mas não depende de mim, não depende do Senhor, porque Ele está aqui, depende de cada um de nós. Se você fizer o que é bom, o que é certo, você vai alcançar o favor de Deus. Mas fazendo o que é mal, o que é de errado,
morte já está ali, ó, batendo na tua porta. Hoje é o dia, queridos, de conserto entre nós e o nosso Deus. Às vezes, não é nem nada de grave que nós fazemos, mas Deus ele não tem diferenciação, tudo é pecado. É uma mentirinha, desde a mentira até as coisas mais escusas que nós fazemos. Eu queria que você fechasse seus olhos e refletisse como é que está a sua vida. Que você refletisse no tanto que você tem manchado, se tem manchado o Evangelho, por causa da negligência. Feche seus olhos, comece a analisar a sua vida.